Evangelho de Marcos, capítulo 10. As crianças estão indo lá para a salinha, viu, querido? Então, se você tem a sua criança aí, pode liberar ela, pode ficar tranquilo. Que vai ser um tempo onde ela vai receber também uma palavra do Senhor, vai ser fortalecida e edificada pelo Senhor, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Vou esperar você que ainda está achando aí, ou então você pode ir ali lendo o Data Show também. Eu vou ler ali porque aí fica mais fácil a gente acompanhar na mesma tradução, tá bom? Diz assim: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido, e desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Repete comigo, o que Jesus disse, amados? Mais uma vez, o que ele disse? Falta uma coisa a você. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disto, ele ficou triste e abatido, e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nós vamos ler até aí, mas se você quiser, você pode ficar com a sua Bíblia ou com o telefone na Bíblia aí aberta. Eu quero trazer uma ministração para você nessa noite, que nós possamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Eu dei um título para essa mensagem, e o título que eu dei a esta mensagem é o valor da entrega. Diga comigo, o valor da entrega. Meus irmãos, quando nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, conta uma história que, quem sabe, é conhecida por alguns de nós. Quem sabe você já ouviu outras vezes essa mesma passagem bíblica. Mas eu quero convidar você a abrir seu coração para, quem sabe, ouvir algo que Jesus ainda não falou com você e nem comigo nessa mesma mensagem. Queridos, quando nós lemos essa passagem bíblica, mostra que Jesus, na sua caminhada, mais uma vez, ele vinha e a multidão perseguia Jesus. Porque aonde Jesus estava, havia milagres. Por onde Jesus passava, sua fama percorria. Porque Jesus, ele era tão amoroso que, ao simples olhar dele, a Bíblia diz que Jesus curava por amor. Jesus curava por compaixão. O que é compaixão? Sentir a dor do outro. Jesus caminhando ali, não diferente nesse tempo. A sua fama percorreu e chega um jovem correndo atrás de Jesus. É isso que a mensagem diz. E esse jovem corre atrás de Jesus e chama ele: bom mestre, o que eu faço para seguir ao Senhor? O que eu faço para ser seu discípulo? Porque naquela ocasião, Jesus escolhe 12 discípulos. Dos 12 discípulos, aparecem mais 70. Porque todas as vezes que as pessoas viam o que Jesus fazia através da vida daqueles homens, elas eram impulsionadas a querer também viver uma vida de entrega, como eles estavam vivendo. E a Bíblia diz que esse jovem não foi diferente. Ele corre atrás de Jesus. Ele fez o quê? Correu atrás de Jesus. Veja bem que ele não estava correndo de Jesus, não. Ele estava correndo atrás de Jesus. E ele fala: bom mestre, o que eu faço para ser um dos seus? O que eu faço para te seguir? O que eu faço para ser um dos seus discípulos? E logo em seguida Jesus fala para ele: bom. Irmão, presta atenção nisso aqui. Jesus Cristo disse que não era bom. Eu te pergunto, tem alguém bom aqui nessa noite?
Jesus Cristo disse: por que você me chama de bom? Bom só tem um, e esse é o meu Pai. Muitas vezes, amados, nós batemos o nosso peito. E vou dizer uma coisa para você: muitos de nós não podemos subir numa folhinha de jornal que a gente já está achando que é bom. Muitos de nós, ao pequeno passo de que Deus vai nos favorecendo, a gente se esquece muito rápido de que o fato é que todos nós somos pecadores e necessitamos de sermos perdoados e de recebermos isso do Senhor, reconhecendo o que Ele já fez todos os dias. E quando Jesus responde para ele, fala: menino, você está me chamando de bom? Eu não sou bom não, bom só tem um, que é o meu Pai. E ele continua, Jesus fala: olha, você sabe o que tem que fazer, você conhece os mandamentos. Em outras palavras, Jesus diz para ele: você é crente. Quem sabe, assim como eu, aquele rapaz tinha sido ensinado nos princípios bíblicos desde pequenininho. Ele diz que desde a adolescência dele, ele sabia que não devia matar, que não devia roubar, que não devia dar falso testemunho, porque aqui Jesus está fazendo menção das 10 leis que foram entregues para Moisés no Antigo Testamento. E quando esse jovem fala isso, Jesus fala: pois bem, você sabe mesmo, você tem praticado. Só que Jesus falou o que para ele? Falta uma coisa. Jesus disse para ele: olha, de fato você já entregou, de fato que você é um crente, querido. E deixa eu te dizer uma coisa: crente não é aquele que vem na igreja, crente não é aquele que professa a fé. Crente é todo aquele que acredita em alguma coisa, seja o que for. Se você acreditar que amanhã vai chover, você é um crente, a meteorologia no mínimo. Crente é todo aquele que acredita em algo. Agora, diferente de crer, manifestar aquilo que crê, aí é uma questão de fé, aí é uma questão de posicionamento. E Jesus Cristo é sucinto, é reto, é direto com aquele jovem. Quando Jesus fala para ele assim: olha, falta uma coisa para você, o que é que Jesus falou para ele? Seguinte, você já sabe dos mandamentos, você tem praticado, mas te falta uma coisa para você viver a entrega total na sua vida. Diga comigo: entrega total. Amados, aquele jovem, ele conhecia até um nível do que era o Evangelho. Ele conhecia até certo ponto o que era crer. Só que Jesus vai direto ao ponto e fala: te falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres e me segue. Quando aquele jovem ouviu isso, ele falou assim: não, aí já é demais. Jesus. E no versículo seguinte diz que ele ficou triste, ele ficou chateado, porque ele tinha muito o que perder. Ele tinha muita coisa. E quando Jesus vai direto no foco, ele dá um passo para trás e fala: não vai dar não. Ô Jesus, eu já não mato, eu já não roubo, eu já não adultero, eu já não faço mal para ninguém, que é o que muitas pessoas acreditam que é evangelho. Às vezes você vai pregar a palavra para alguém, vai falar do amor de Cristo, ele fala: eu sou uma pessoa tão boa. Olha, vou te dizer uma coisa, sou melhor do que muito crente, muito pastor que está dentro da igreja pregando. Mas deixa eu te contar uma coisa: salvação não tem a ver com obras. Salvação tem a ver com a fé na redenção de quem é Jesus Cristo. É por isso que Jesus falou: você me chamou de bom? Ninguém é bom o suficiente para merecer a salvação em Cristo. Se você e eu fomos salvos, é pela graça, é favor. E o que aconteceu com esse jovem? E aqui eu quero falar para você sobre a entrega total. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente responder junto durante essa mensagem. E eu quero te perguntar nessa noite: como está o seu nível de entrega para Jesus? Será que na caminhada com Jesus, ouvindo falar dele como aquele jovem,
você e eu somos alguém que estamos até interessados em Jesus, porque esse Jesus é maravilhoso. Mas quando a gente se encontra com Ele, Ele fala: ei, você é até muito bonzinho. Ei, você até está fazendo as coisas direitinho, só que é o seguinte, te falta uma coisa. Está faltando ainda algo que você não me entregou. Está faltando ainda algo que você ainda não entendeu. E é por isso que a gente precisa se expor às Escrituras, à leitura da palavra. Porque tem coisas que você e eu achamos que sabemos e nós não sabemos. E o que acontece com aquele jovem, primeira coisa que eu aprendo com essa mensagem: Jesus Cristo está nos fazendo um convite. É hora de você se entregar por inteiro para Ele. Jesus Cristo fez um convite para aquele jovem. Ele aceitou, irmãos? Ele quis? Foi pesado demais para ele. Ele preferiu virar as costas, triste, do que abrir mão daquilo que ainda faltava para viver o reino de Deus. E sabe que essa palavra nos ensina que ele desejava o tesouro do céu, ele queria. Sabe como que eu te provo isso? Ele estava indo atrás de Jesus, ele perguntou: bom mestre, o que eu faço? Eu quero ser seu discípulo. Então ele queria ou não queria, amados? Ele queria. Assim como muitos de vocês, assim como muitos que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, se eu te perguntar: você quer Jesus? Você vai erguer as suas mãos e vai falar: eu quero é Deus. Eu quero conhecer mais de Jesus. E esse homem, esse jovem também queria. Ele desejava o tesouro do céu. Só que é o seguinte: ele não queria aplicar os seus tesouros terrenos. Ele queria os tesouros dos céus. Ele queria ser um discípulo de Cristo. Ele queria andar com Jesus, mas ele não queria investir os seus tesouros terrenos para viver isso. E a Bíblia diz que depois disso ele ficou abatido, ele ficou afastado, ele ficou triste, porque ele tinha muitas riquezas. E aqui nós começamos a ver, queridos, um contraste. Pois entregar tudo a Jesus parecia um investimento caro demais para aquele jovem. Foi caro demais para ele, cujo retorno parecia algo demorado, parecia que não compensava, entendeu? Sabe por que muitas pessoas não têm vivido uma entrega total com Jesus hoje? Porque estão considerando que não vale a pena. Não vale a pena eu entregar a minha vida, não vale a pena eu entregar os meus dons, não vale a pena eu entregar os meus dias, não vale a pena eu entregar os prazeres que eu quero, não vale a pena eu entregar as minhas vontades. Sabe por quê? E se Jesus demorar a voltar? Desde que eu era criança eu escuto que esse Jesus vai voltar, e até ontem ele não voltou. Tome cuidado, porque a palavra de Deus está cheia de mensagens dizendo: ao que vencer, ao que permanecer, dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Ele deu a entender, ele mostrou que ia demorar demais. Ele falou: não, aí não. Aí não, e se eu entregar todos os meus bens e passar fome? E se eu vender todas as minhas posses? Ei, querido, Jesus não queria o dinheiro daquele jovem. Diferente do que muitas pessoas acham, Jesus não quer o seu dinheiro. Mas uma coisa eu vou te dizer: o seu dinheiro passa pela obediência, então você vai ter que entregar seu dinheiro. O seu bom nome passa pela obediência, você vai ter que entregar o seu bom nome. A sua reputação passa pela obediência e pela entrega, então vai ter que entregar, amados. Vai ter que entregar. E sabe o que aconteceu? Ele olhou aquilo dali e ele falou: mas se eu entregar tudo, eu vou investir tudo que eu tenho, está caro demais. Está caro demais, porque isso pode demorar, vai demorar para me dar retorno, irmãos. Por que as pessoas hoje estão numa cultura de aposta no nosso país? Porque é rápido. Agora, se falar para elas investir o dinheiro delas em algo que vai dar retorno em 5 anos, ninguém quer, todo mundo cai fora. É por isso que as propostas instantâneas, elas enchem tanto os nossos olhos, porque infelizmente nós estamos caindo naquilo que é visível, mas nas coisas sobrenaturais, nas coisas que são invisíveis, muitos de nós não queremos. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele falou: opa, eu vou ter que investir, eu vou ter que entregar tudo que eu tenho, aí não. E se demorar? E se não der certo? E a Bíblia diz que ele não entregou. Sabe, queridos, eu me lembrei da história de um filme que há anos atrás mostrava o dilema de alguns agricultores.
diante de uma fome, de uma crise muito grande que acercava suas fazendas, eles tinham duas opções: ou eles comiam o resto dos grãos, ou eles semeavam para poder colher em abundância depois. Te pergunto, não era uma decisão fácil de tomar. Eles estavam no meio de um cenário de fome, no meio de um cenário de escassez. Eles estavam entre o dilema: eu como esse resto aqui e morro, ou eu vou semear e vou continuar colhendo o resto dos dias. Era uma decisão que parecia muito difícil, porque em geral o que mostrava ali era necessidade. Eles conheciam seus campos, eles conheciam a qualidade da semente, eles conheciam a qualidade da sua terra. Então no filme fala que eles tomaram uma decisão, e uma decisão corajosa. Sabe o que eles fizeram? Eles disseram: nós não vamos comer essa semente, nós vamos plantar para depois colher em abundância. Ei, querida, é você que escolhe. Você come a semente, você vive por agora, ou você planta para colher na eternidade aquilo que Deus disse para você que você vai colher. É comer ou é semear. Uma outra história que eu me lembro, sabe, queridos, e a gente precisa pensar disso. É interessante perceber que a vida, ela é cheia de exemplos que nos mostram que comer a semente é passar fome. Comer a semente é passar fome. E muitos estão fazendo isso, porque estão ligados só naquilo que é visível. Como diz, né? Oh, a vida é boa demais, vamos viver aqui e agora, querido. Não cai nessa não. Você precisa planejar seu futuro. Quer ter uma boa família? Você tem que planejar com quem você casa. Você tem que planejar com quem você namora. Você tem que planejar com quem você anda. Seus pais não te diziam: me digam com quem tu andas, eu te direi quem és. E Paulo falou que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que só está se acercando de pessoas que estão dizendo para você: ei, toca o pau em tudo, porque o dia de amanhã não te pertence. Mentira. O dia de amanhã pode não te pertencer, mas a decisão de viver um novo amanhã é sua e é agora. A decisão daquele rapaz era dele, era naquela hora. Ele estava recebendo o convite do Senhor. A outra história que eu me lembro, querido, que eu ouvi, é que tinha no meio do deserto, tinha um poço. No meio do deserto tinha um poço e tinha uma bomba velha lá dentro desse poço. Essas bombas que buscam a água. E diz que dentro desse buraco, no meio do deserto, tinha uma garrafa de água. Na garrafa de água tinha um bilhete escrito: não beba esta água, porque esta água é para lubrificar, é para fazer funcionar essa bomba. Quando você fizer essa bomba funcionar, quando você usar essa água, beba a água que a bomba traz, mas não se esqueça de encher de novo a garrafa. Porque se você não encher essa garrafa, a bomba vai parar de funcionar. E outros viajantes que estão passando por aqui como você, se essa bomba não estiver funcionando, eles vão morrer de sede. O que é que isso tem a ver comigo e com você? O que é que acontece que na minha vida e na sua vida, amados? Tem coisas que Deus está colocando na sua mão. Tem oportunidades que Deus está colocando que não é para parar em você. É para fazer a coisa funcionar, mas é para que outros também possam viver. Por que você e eu não podemos receber a mensagem do Evangelho e nos calar? Porque se os discípulos tivessem se calado, se Jesus tivesse se calado, você e eu não estaríamos aqui. Então não coma essa semente, lance ela, para que outras pessoas possam viver. Para que a mensagem do Evangelho chegue a outras pessoas. Querido, se você deseja o tesouro do céu, se você deseja vivenciar isso, Jesus te pede que você faça um investimento de fé. Jesus me pede que eu faça um investimento de fé. Que investimento de fé é esse? Entregar-se sem reservas. Oh, meus irmãos, é fácil a gente se entregar. Você só entrega se você confia. Quantos aqui têm filhos? Levanta a sua mão. Você entrega seu filho para qualquer pessoa? O mínimo que você precisa é conhecer. Sabe por que muitos de nós não estamos vendo uma entrega total com o Senhor? Porque não temos conhecido Ele suficiente. O nosso conhecimento sobre quem Jesus é está muito raso. Então quando Jesus te chama para um passo de fé, você fala: mas e se faltar?
Quando Ele te chama para um passo de fé, um passo de entrega com Ele, eu pergunto, mas e se demorar? E se o retorno não vier? Sabe, queridos, que eu observo e eu aprendo aqui. Quando Jesus Cristo, a Bíblia diz que, se você voltar aos capítulos anteriores, você vai perceber. A Bíblia diz que tinham 2 irmãos à beira do mar, eram pescadores, Pedro e Tiago. E a Bíblia diz que Jesus passa por aqueles 2 irmãos e fala: ei, abandona essas redes aí, porque eu vou fazer vocês pescadores de almas. Irmãos, o que eles estavam abandonando? Eles estavam abandonando só as redes? Não, eles estavam abandonando as suas profissões. Se eu te perguntar assim, olha, quem é você? Pode ser que a maioria de vocês vai responder o que faz, porque a profissão de muitos de nós representa quem nós somos. Quando aqueles 2 irmãos deixaram aquelas redes, eles estavam deixando aquilo que sustentava eles. Eles estavam deixando aquilo que representava eles, mas eles não o questionaram. Quando Jesus falou, vem, Jesus não falou assim, olha, vem porque eu vou dar cesta básica, vem porque eu vou dar cartão alimentação, vem porque você vai ter convênio, vem porque você vai ter férias prêmio, vou também te dar eletroportáteis, olha, vem porque trabalhar comigo é ó. Jesus fez um convite e eles aceitaram. Só que é o seguinte, sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém que vive uma vida de entrega total com Jesus, ele vive uma vida sem sentido. Eu não conheço ninguém que se entregou completamente para Cristo, que terminou os seus dias dizendo, ó céus, ó vida, eu não sei o que eu vim fazer aqui no mundo, eu acho que eu fui um erro, eu acho que eu fui um acidente. Não, todas as pessoas na Bíblia que viveram uma entrega total com Jesus, até os dias de hoje, uma nuvem de testemunhos está seguindo elas. Tem pessoas, homens e mulheres de Deus, que eles não estão mais aqui no nosso meio, mas a manifestação do que eles creram está viva até hoje. Sabe por que muitas pessoas vivem uma vida que elas falam, minha vida não tem sentido? Porque está faltando entrega. Vou te dar um exemplo. Nós estávamos falando sobre isso ontem. A gente vê aí os times de futebol. Irmão, nada contra de verdade. Meu marido gosta, às vezes eu sento, assisto com ele. Só que sabe o que eu observo? Tem muitos homens e mulheres que acharam no futebol uma oportunidade de viver uma entrega total. E isso é triste. É por isso que a maioria dos hinos de futebol tem falando que eu morro por você, eu faço tudo por você. Peraí, mas é sobre Jesus que nós estamos falando? Não, é sobre um conjunto de homens e mulheres que entenderam que vale tudo para defender uma bandeira. Sabe o que a entrega total a Cristo faz comigo e com você? Fixa os seus olhos em Cristo e te mostra que se vale a pena morrer, que seja por amor a Cristo, que seja pelo Evangelho. Querido, uma coisa é você viver um lazer, outra coisa é quando o lazer começa a dominar as suas decisões. Não tem problema você ter o lazer, mas é o seguinte, o lazer está tendo você. Não tem problema ter dinheiro, mas o dinheiro está tendo seu coração. O próximo contraste desse texto que eu vejo aqui é a possibilidade de pessoas apegadas aprenderem a entregar tudo para o Senhor. Sabe, querido, por que Jesus foi tão cortante com aquele jovem? Porque Jesus não queria o dinheiro dele, amados. Jesus já tinha deixado. Jesus não era pobre não, a Bíblia diz que ele se fez pobre. Ele passou, ele escolheu. Ele não queria o dinheiro daquele jovem, mas ele queria o coração dele. E aonde o coração dele estava? Nas riquezas. O que Jesus quer nos ensinar com a entrega? Ele quer nos ensinar a nos desapegarmos de tudo aquilo que tem tentado nos roubar dele. Seja o que for que está tentando te roubar do Senhor. Jesus usou uma expressão de impacto que muitas pessoas não entendem. No versículo seguinte ele falou assim, olha filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. No versículo 25 ele diz assim, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Está vendo, pastora? Então o evangelho é só para os pobres. Espera aí que eu vou te explicar. É por isso que é importante, amados, a gente examinar as escrituras. Então vamos lá. Existem várias explicações dessa expressão e eu vou te dar algumas. Primeiro, a primeira explicação é que quando a Bíblia, Jesus falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, não era essa agulha que você está pensando de costurar. Essa agulha aqui no texto original fala sobre uma porta que ainda hoje existe. Essa porta parecia realmente um fundo de agulha. Era muito estreita, tá? Então é por isso, era disso que Jesus estava falando. A agulha era o nome de um portão pequeno na porta das cidades. Não tem os portais? Bem-vindo a lugar tal, bem-vindo a Minas Gerais. Não tem aqueles lugares? Na porta das cidades tinha a agulha, que era um portão pequeno. Segundo ensino, segunda explicação dessa expressão de Jesus, camelo era um fio de lã de camelo grosso. Não era o bicho não era o animal não. Camelo era um fio, tá? De pelo de camelo, como se fosse uma lã de camelo muito grossa. Que para usar essa lã de camelo muito grossa, era necessário uma agulha específica para usar. Então, agulha, portão pequeno. Camelo, fio de lã muito grosso, que precisava de uma agulha especial para ser usada para passar. Mas Jesus usa essa expressão. O terceiro é que deveria ser usado no sentido literal. Jesus estava querendo entregar uma mensagem para os discípulos. Que mensagem era essa? Não importa muito, querido, qual que seja o melhor sentido. O mais importante de todos é o ensino que essa palavra traz. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Que era mais fácil passar um... Ei, som, amém. Dessa expressão que Jesus estava usando era a seguinte: assumir a posição de discípulo. Jesus estava ensinando que viver isso era semelhante a assumir a posição de discípulo, de servo de Jesus, de herdeiro do reino, que é algo que envolve entrega sacrificial. É algo para qualquer um de nós que vai envolver entrega e sacrifício, e que infelizmente não são muitos que estão dispostos a fazer. Era isso que ele estava dizendo com aquela expressão. Ele não estava dizendo que o rico não vai para o céu não. Ele estava dizendo que aquele que não quiser assumir uma posição de discípulo, de servo, de herdeiro de Jesus, que estiver disposto a entregar. E Jesus explica essa mesma mensagem em outras palavras no Sermão da Montanha. Olha que coisa linda, irmão. Jesus não fala nada sem sentido. Se você for voltar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, você vai encontrar Jesus dizendo o seguinte: entrem pela porta estreita. Olha a agulha aí, ó. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, mas ele conduz para o inferno, e há muitas pessoas que estão caminhando por este caminho. Aí no 14 ele fala: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas são aquelas que querem encontrar esse caminho. Irmãos, a porta estreita é a de entrega. É fácil viver uma vida de entrega total com Jesus? É mais fácil você passar pela agulha ou passar pelo caminho largo? Passar pelo caminho largo, não é?
Porque o caminho largo não exige de você entrega, não exige renúncia, não exige obediência, não exige sacrifício. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de vocês acreditam que tudo que você conquistou na vida até aqui veio de mão beijada? Levanta a mão. Alguém aqui viveu o que viveu até aqui porque você dormiu num dia e... Ai, não, acordei grande, casei, os meninos estão tudo aqui, não arrumei um emprego, comprei um carro, mudei de casa. Algum de vocês foi assim, querido? Por quê? Porque tudo que você quis na vida, você teve que pagar um preço. Passou pela renúncia, passou pelo sacrifício. Agora deixa eu te perguntar, por que que muitos na vida com Deus a gente quer colocar a coisa nos meios fáceis? Irmão, uma vida de entrega com Deus também não vai vir assim da noite para o dia de mão beijada, não. É pela graça, amém? Foi de graça, mas custou tudo para Jesus Cristo. Você vai passar na frente da lojinha ali, está lá, olha, pipoca de graça. Nossa, que beleza, é de graça. Alguém pagou pelo milho, alguém teve que alugar a máquina, alguém teve que pagar alguém para poder operar a máquina de pipoca, para você comer de graça. Mas até para comer de graça, precisa de tomar uma decisão. Tudo que Jesus fez por mim, tudo que Jesus fez por você, foi pela graça de Deus, mas precisa de uma decisão. Então eu preciso te falar, sabe essa cadeira que você está sentado? Vai acabar. Sabe essa roupa que você está vestindo? Vai acabar. Sabe o carro que você chegou nele aqui? Sabe o Uber que te trouxe? Sabe essas pernas que te trouxe para você chegar aqui? Sabe a casa que você mora? Vai acabar. Vai ficar tudo aqui. Não existe prejuízo maior para nenhum ser humano do que viver fora da presença de Deus. É preciso entregar tudo, querido. Jesus não quer algumas coisas de nós, não. Ele quer tudo de nós. E deixa eu te dizer, sabe por que que eu e nenhuma pessoa que prega aqui nessa igreja ou em qualquer outra pode abrir mão de pregar o evangelho? Porque em nenhum outro lugar ou pouquíssimas oportunidades você está ouvindo mensagens como essa que te dizem: você precisa aumentar o seu nível de compromisso com Deus. Do jeito que está, não está bom. O dia tem 24 horas. E quanto desse dia você tem entregue para Deus? Quantos de vocês estão fugindo de assumir um compromisso na casa de Deus? Um compromisso de servir pessoas. Eu ir para a célula. Eu ser um líder. Mas eu ajudar no ministério de crianças. Ei, querido, um investimento que vai ficar na sua vida para sempre é quando você derrama a sua vida aos pés de Cristo. Quantas pessoas, amados, têm cumprido os 10 mandamentos? Mas Jesus está te cobrando faz tempo de tomar uma posição com Ele, de ter um relacionamento mais sério com Ele. E você está dizendo: não, Jesus, aí está caro demais para mim. Ou Jesus, aí para mim já está demais, tem que deixar isso aqui de lado. Irmão, a porta estreita é o fundo da agulha. É preciso que haja um milagre em nós. E esse milagre acontece quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração e nos ensina a desapegarmos, a transpor as barreiras que está diante de nós. E deixa eu te falar uma coisa: a barreira daquele jovem era o dinheiro. A minha barreira é uma, a barreira de cada um aqui é uma. O Senhor sabe o que falar com você, querido. Não se trata de ninguém vir aqui te apoiar, mas é o seguinte: lembre-se, cada um de nós tem uma barreira para transpor. A barreira desse jovem era o dinheiro. Eu não sei se a sua é o seu tempo. Eu não sei se é o relacionamento que você está colocando acima de Deus. Eu não sei se é o seu conforto, se é o lazer. Eu não sei o que está te colocando distante do que Deus tem para você, querido. O que estava distanciando aquele jovem era o dinheiro. E ele foi triste porque ele considerou que era caro demais esse preço que Jesus estava pedindo, meu irmão. Sabe, irmão, foi isso também que o autor de Hebreus nos ensinou. Hebreus 12, do capítulo 12, no versículo 1 e o 2, diz assim: nós temos uma grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Deixemos o pecado, deixemos os embaraços e nos agarremos firme
e continuemos a correr a corrida que nos foi proposta. E ele ainda vai continuar dizendo: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele que aperfeiçoa a nossa fé. Irmãos, quantos de nós estamos ouvindo essa mensagem aqui, que quando entregamos a nossa vida para Jesus, a sua entrega foi total, mas aos poucos você foi abdicando, você orava mais, você amava mais, você era mais desprendido, você desejava mais pelas coisas de Deus. Às vezes chegava na sua casa depois de um dia de trabalho cansado, tomava aquele banho, só passava debaixo do chuveiro e falava: deixa eu ir para o culto. Ai, porque hoje, irmãos, tem tantas pessoas que estão abandonando o serviço na casa de Deus. E aqui eu quero te falar uma coisa: tome muito cuidado para aquilo que você orou há anos pedindo a Deus não ser obstáculo que está te afastando dele hoje. Irmãos, quantas pessoas viviam uma vida lascada, como diz o outro, perdão da palavra, viviam uma vida lascada, Deus abençoou, cadê? Era hora de encher a garrafa para outros beberem, cadê? Estava na miséria, estava na mixaria, estava na vida, uma vida lascada, mas estava lá, Senhor, com dificuldade, com problema. Querido, toma cuidado para que aquilo que você está orando, pedindo ao Deus, não te afaste de Deus. Ai, meu sonho é casar. Casou, cadê? Ah, meu sonho é fazer uma faculdade. Está lá fazendo a faculdade, cadê, irmão? Ah, meu sonho, sabe, pastora, é ter uma casa. Querido, glória a Deus, sonhe mesmo. Mas deixa eu te falar, não deixa que nenhuma das suas realizações tome o lugar daquele que tudo realiza em nós. Não deixe com que nada venha te afastar do Senhor. Irmão, é triste porque tem gente que parece que tem que viver a vida inteira na miséria. Parece que tem gente que tem que viver a vida inteira na escassez, contando moedinha, porque não, a partir do momento que Deus começa a abençoar a pessoa: ah, hoje eu não vou não. Querido, estou falando que você tem que ficar 24 horas por dia na igreja. Não, eu não fico. Eu vivo pelo ministério, eu não fico 24 horas aqui. Eu tenho uma vida, mas o que eu estou te falando é de um estilo de vida de devoção. Quantas pessoas abandonaram o arado e estão olhando para trás? O reino de Deus é chegado, Jesus Cristo está voltando, e o que você tem entregue para Ele, o que eu tenho entregue para o Senhor, irmão, o que nós vamos falar quando estivermos diante dEle? Senhor, eu não matei, eu não roubei. Será que nós vamos ouvir dele? É verdade, mas te falta uma coisa: você não fez o que eu te mandei fazer. Ô irmão, ah, Senhor, olha, eu expulsei demônio, eu fiz isso, tá, beleza, mas eu te dei uma missão para você cumprir, cadê ela? Eu te dei um propósito pelo qual você deveria viver, e cadê? O que é que você fez? Sabe, amados, às vezes nós teremos que deixar no altar de Deus pecados que estão impregnados no nosso estilo de vida. Outras coisas que nós vamos ter que deixar são coisas que parecem que não são pecado necessariamente, mas estão nos afastando de Deus. Sabe, querido, como eu estou dizendo para você aqui, não é errado se divertir, mas é errado se a diversão estiver tomando o lugar de Deus na sua vida. Não é errado você ter um relacionamento, mas se essa pessoa está te tirando de Deus, então não está sendo bênção para você. Tudo que te tira do centro da vontade de Deus não é uma bênção, se torna uma maldição. E sabe, queridos, foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Ele acreditou que viver uma entrega total era impossível e falou: não, isso não é para mim. Quantas pessoas, amados, estão considerando que viver uma vida de entrega com o Senhor é impossível? Ah, isso é só para pastor. Quem te falou isso? Foi o diabo, né? Aposto que foi. Ah, viver uma vida de entrega. Ah, porque aí no caso eu não vou poder errar. Quem te falou isso? Assinado Satanás. Não, porque isso é para os diáconos, isso é para aquele pessoal, sabe, igual ela, parece que ela nasceu para isso. Ô irmão, eu vim do mesmo lugar que você, querido. Você sabe qual que é a minha diferença para você? O lugar que eu decidi ocupar e que você também vai precisar ocupar. E o Senhor está te chamando hoje para fazer isso. Sabe, querido, a entrega total não é impossível para aqueles que dependem de Cristo. Foi isso que aquele jovem não entendeu. Jesus estava chamando ele, fazendo um convite para ele. Não era para que ele desse conta, não era para que ele fizesse, que fizesse, acontecesse, não. Era para que ele dependesse do Senhor. Era para que ele confiasse no Senhor, querido. O que nós temos que fazer é manter os nossos olhos fixos no Senhor.
Sabe, querido, sabe o que motiva você a viver uma entrega total? É o que falou o autor de Hebreus. Ele falou uma nuvem de testemunho. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que as pessoas estão precisando hoje? Está precisando olhar e ver gente que decidiu se entregar totalmente para Cristo. Reparou quando você encontra com uma pessoa que vive uma vida de entrega? É diferente ou não é, irmãos? É. E aí quando você ora, você fala, esse aí ama Jesus mesmo, viu? Irmão, o que vocês acham que as pessoas achavam quando encontravam Paulo? Que na prisão, que sofrendo horrores, que ainda cego, declarava palavras como: eu, Paulo, circuncidado, eu, Paulo, educado nas melhores escolas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu tenho graduação, pós-graduação, eu tenho doutorado, eu sou bilíngue, trilíngue, sei lá como que você queira dizer, eu tenho especializações, eu tenho respeito. Mas sabe o que é? Pega tudo isso que eu considero como perda, porque o que eu quero considerar como ganho é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Entrega total. Jesus Cristo no Getsemane: Pai, se preciso for, passa de mim, Senhor, está pesado demais. Mas ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe o que é isso? Entrega total. Quando você vive uma vida de entrega total com Jesus Cristo, você para de medir as coisas pequenas e começa a viver pelas coisas sobrenaturais do Senhor. Precisa ser por um motivo, precisa ser por um significado, precisa ser pela vontade de Deus na minha vida e na sua vida, querido. Uma nuvem de testemunho segue aqueles que decidem viver uma vida de entrega total para o Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Através da sua entrega, outras pessoas vão chegar até a mim. Parecia impossível, mas tudo acontece pelo poder de Deus em nós, querido. E eu quero te falar nessa noite: se você tem ficado preso a coisas, se você tem ficado preso a pessoas, preso ao pecado, você precisa de um milagre do poder de Deus para ser liberto, para viver uma vida de entrega total que Deus te pede. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. A primeira boa notícia que eu quero te dar é: Jesus vai andar com você. A segunda notícia que eu quero te dar é: Jesus vai te conduzir pela mão até o centro da vontade dEle. Outra notícia que eu quero te dar: Jesus nunca vai te abandonar. E por último, o poder de Deus se revela na vida daquele que se entrega totalmente para o Senhor. E isso é em tudo que você fizer, querido. Por último, eu digo para você que viver uma vida de experiência para alguns é só uma opção. Mas eu quero te afirmar. Pedro, no versículo 28, ele diz as seguintes palavras: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Quantos de nós aqui nessa noite podemos falar isso? Você pode falar isso com Jesus de verdade? Jesus, eu deixei tudo para te seguir. Deixou, querido? Ou ainda te falta alguma coisa? Porque foi isso que esse jovem disse: Senhor, já fiz tudo. E Jesus falou: o quê? Te falta uma coisa. O que te falta, querido? Será que nós de fato queremos viver uma vida de discípulos com Jesus? Porque a entrega total, querido, é negar-se a si mesmo. E sabe uma armadilha que o diabo tem feito para enredar muitos corações nesses dias? É acreditar que a entrega total é só para alguns especiais, filhos de Deus prediletos. Mentira do diabo. A entrega total é uma regra para todo aquele que quer ser discípulo de Jesus. Não é algo que é uma exceção, não, é uma regra. Porque entrega total é negar a si mesmo, é tomar a sua própria cruz, é seguir a Jesus. Irmão, isso aqui é requisito básico. Vai querer tirar a carteira, requisito básico, você tem que saber ler e escrever. Outro requisito básico, você tem que ter 18 anos. Você vai conseguir negociar isso lá no Detran? Vai. Você vai pagar para tirar com menos? Não vai. Requisito básico para ser discípulo: viver uma vida de entrega total.
renunciar, tomar a sua cruz, seguir Jesus. E foi isso que ele ensinou. Talvez você tenha pensado assim: ah, Jesus pediu demais para mim. Largar essa pessoa, esse relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Você é casado? Fica tranquilo, Jesus vai te pedir para você entregar relacionamento não, viu? Vai não. Agora é o seguinte, tá namorando ainda? Casou não? Ainda dá tempo de pensar. E se está te atrapalhando de seguir a Cristo, tem que repensar. Tem que ponderar. Outra coisa que muitas pessoas pensam: não, porque só os especiais conseguem viver uma vida de entrega total. Ô meu irmão, não deixe o diabo te enganar com isso não. Só que as palavras de Pedro revelam: todos os discípulos entregaram tudo. A decisão é sua, a decisão é minha. Ou eu vou querer ser apenas alguém que cruzou o caminho de Jesus e considerou que era alto demais o preço, ou você vai continuar seguindo como Pedro e os discípulos seguiram a Cristo e entregaram tudo por amor ao Senhor. Irmão, esse é o princípio de Jesus: salvar as nossas vidas, te tornar um discípulo. Pedro, Tiago deixaram tudo, deixaram os barcos, deixaram sua companhia de pesca, até os peixes. Irmão, eles não levou peixe com eles não. Até os peixes eles deixaram para seguir Jesus. Quando Jesus os convida para torná-lo um pescador de homens, todos os 12 entregaram tudo. Depois dos 70, as mulheres que seguiam Jesus, que serviam os discípulos, que mantinham o ministério de Jesus, Abraão com Isaac. E você, querido, qual que é o seu nível de entrega com Jesus? Está entregando para Ele as sobras? Ele sabe. Ainda te falta alguma coisa? Querido, não é exceção. Viver uma vida de entrega para um discípulo é algo normal, é natural. E nessa noite eu quero te perguntar: e você já fez as suas escolhas? E você já fez as suas entregas? Ou isso para você ainda está sendo uma opção? Ah não, depois eu faço. Ah não, porque eu estou muito novo ainda. Irmão, mentira do diabo. Não existe essa questão de idade para assumir um compromisso com Jesus não, querido. Quando nós entendemos esse princípio e desejamos verdadeiramente sermos discípulos de Jesus, ah meu irmão, nós descobrimos que as nossas entregas, elas não são pesadas. O Senhor Jesus disse: os meus mandamentos, eles não são pesados, pelo contrário, eles não são pesarosos. Sabe, querido, quando a gente aprende a entregar para Jesus, você entende que você é remunerado pelos juros e dividendos, não da terra, mas da graça de Deus. Eu quero dizer para você, eu quero concluir com essa palavra que diz assim: olha, respondendo-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tem deixado casa, irmãos e irmãs, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, que deixará de receber mais, ainda no tempo presente, casa, irmão, irmã, filho, campo, e com eles a perseguição, e na era futura a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que os tesouros que Ele nos dá, em substituição ao que deixamos no altar, são muito maiores em qualidade e em quantidade. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que a gente é melhor de controlar as coisas do que Deus. É por isso que a gente resiste a entregar o que Ele nos pede. A gente tem medo de entregar, porque conhece pouco sobre Jesus. A gente tem medo de obedecer. E hoje eu quero te falar, querido, o Senhor Jesus está te chamando para uma vida de entrega total e absoluta. E sabe o que isso significa? É tempo de você colocar a sua vida 100% nas mãos do Senhor de verdade. Sonhos, planos. E vou te falar, alguns têm medo de assumir isso. Você sabe por quê? Porque assumir essa vida é uma posição de fé. Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja, irmãos, e nunca se batizaram. Sabe o que é isso? Medo de assumir uma vida de entrega total com o Senhor.
Tem pessoas que há tantos anos, mesmo conhecendo a palavra, ainda vivem como frequentadores na igreja. Vem quando dá, vem quando quer, vem quando pode e se quiser. Irmão, vou te falar, quantos de nós aqui deixamos de ir a uma festa de aniversário porque está chovendo? Não precisa levantar a mão não. Quantos aqui deixam de ir no shopping porque você está com dor de cabeça? Não deixa, irmão. Uma minoria. É aquele negócio, aquele meme que eles mostram, né? Eu indo trabalhar às 5 horas da manhã. Eu indo viajar. Eu também, querido. Só que deixa eu te falar. Jesus vai medir suas motivações e as minhas. Jesus vai medir. Porque é sobre a intenção do nosso coração. E Jesus está voltando. E Ele vai te pedir contas de qual foi o tipo de entrega que você viveu enquanto estava aqui. Jesus vem. Ele vai vir para te buscar, para me buscar. Alguns têm medo de fazer entregas que envolvam assumir chamado de Deus. E olha, você pode correr, querido. Você pode até cavar um buraco. Mas Deus tem um chamado para a sua vida e você vai cumprir. E você vai escolher se é com 30 anos, se é com 60, se é com 90 ou se é com 100. Se é correndo, se é com bengala, como que é. Mas uma coisa eu te falo, ainda no seu leito você vai ter que fazer o que Deus te chamou para fazer. Escolhe fazer da melhor maneira possível. Entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Outras pessoas têm medo de fazer entregas que envolvam críticas. Ah, mas e se meus amigos me deixarem? É porque não eram seus amigos. Se um amigo te abandona porque você se aproxima de Cristo, ele não era seu amigo, era seu opositor. Ah, mas se meu marido não quiser mais saber de mim porque eu assumi agora um compromisso com Jesus, deixa ele com Jesus. Deixa ele nas mãos do Senhor. Firma os seus olhos em Cristo e segue em frente. Porque aquele que te chamou é fiel para completar a obra até o dia da vinda do Senhor. Tem pessoas que estão resistindo à entrega total com medo das coisas. Mas e se eu obedecer a Deus nisso aqui, eu passar fome? E se eu fizer... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos atrás, eu tive uma oportunidade, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque essa foi a decisão suprema da minha vida. O Senhor falou comigo assim, olha, se você quiser me obedecer, se você não quiser me obedecer e quiser viver os seus sonhos, eu vou te abençoar. Você vai ser feliz, você vai ter uma vida boa. Eu falei, beleza, então tá, Jesus, ó, um joia para o Senhor. Só que é o seguinte, se você aceitar o chamado que eu estou te dando, você vai estar tendo a oportunidade de realizar os meus sonhos. Ah, irmão. Quando eu vi, eu já estava aqui. Acordei e estava aqui. Você escolhe. Você pode viver para realizar os seus sonhos. Ou você pode viver para realizar os sonhos de Deus na sua vida. E quer saber? Pastora, se arrepende? Eu arrependo de não ter feito antes. Jesus está me devendo? Nada, pelo contrário. O meu Deus, segundo as suas riquezas, tem suprido todas as minhas necessidades em glória. Estou falando para você de luxo, não confunda luxo com conforto. Mas certamente todas as suas necessidades são supridas naquele que te chamou. Aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar, vamos orar. O que é que te falta, querido? Jesus falou para aquele jovem, ó, te falta uma coisa. Permita Jesus te falar, querido, o que que falta? Ah, não, Jesus, não mexe aí não, pai. Oh, meu Deus, não mexe aí não, Senhor. Para que você vai mexer aí? Deixa eu te contar uma coisa, querido. Não existe você obedecer a Deus e ficar confortável. Desculpa, eu preciso te falar. Irmão, ou você vai estar desconfortável obedecendo a Deus, ou você vai estar desconfortável fazendo o que você quiser. Porque a vontade de Deus passa por você não fazer a sua. E a partir do momento que eu não faço a minha vontade, eu fico desconfortável. Você não fica? Eu fico. Porque eu queria, mas não devo. É melhor para mim fazer o que eu quiser. Ei, querido, pega uma criança e deixa ele fazer só o que ele quiser para você ver. Ele vai falar que ele é a criança mais feliz do mundo. Agora pega ele, coloca ele na regra. Tem horário para isso, tem horário para aquilo.
Eu não te amo, você é muito mal. E às vezes é isso que a gente está fazendo com Deus. Quando Ele começa a pôr a gente no eixo, aí fala, não, Senhor, está caro demais para mim, vou querer não. Sabe, querido, o Senhor está te chamando para viver uma vida de entrega total. E nessa noite eu quero convidar você, sobre essa palavra, você orar e falar com o Senhor, amém? Você tem coragem de perguntar para Ele o que está faltando? Você tem coragem de perguntar, e aí Jesus, o que me falta? Fala comigo. O que eu ainda tenho que largar para te obedecer? O que eu tenho que abandonar para conhecer mais o Senhor? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, querido, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa é a Tua palavra, eu quero Te agradecer, porque essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, eu Te peço, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a falar com cada um de nós aqui. Senhor, o que nos falta? Qual é o muro? Qual é a barreira? Qual é a coisa que está tentando nos impedir, ó Pai, de viver a Tua vontade? Senhor, em nome de Jesus, quem sabe, há alguns anos atrás, tem alguns aqui que tiveram esse encontro com o Senhor, mas viraram as costas tristes, porque consideraram que era alto demais o preço para Te seguir. Senhor, mas nessa noite eu oro por pessoas que eu sei que estão assumindo o lugar de assumir um compromisso mais profundo com o Senhor e viver a Tua vontade. Senhor, eu Te agradeço, porque eu sei que em tudo o Senhor tem cuidado de nós, então continua falando conosco. Que seja uma vida de entrega, Senhor, e que através da entrega de cada um de nós aqui, nós possamos vivenciar o reino do Senhor. Pai, usa a vida de cada um de nós aqui, Senhor. Nos ajuda a nos desprender das coisas que são tão pequenas, que muitas vezes têm ocupado o nosso lugar, têm nos tirado do centro da Sua vontade. Que nós venhamos tomar decisões que nos levem para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Leva essa palavra no seu coração. Não sou eu que aponto e dizer, ei, irmão, eu sei o que te falta, viu? Estou sabendo o que te falta. Não, querido. Jesus sabe o que te falta. Mas aqui, deixa eu te falar. Vamos parar de viver esse evangelho medíocre, irmãos. Tem pessoas que dizem que estão vivendo o evangelho. Você olha para ela, você não sabe o que é. Não tem evidência, não tem testemunho. Cadê a nuvem de testemunho? Ah, querido, sabe que tipo de vida que eu quero viver? Alguém disse assim, olha, se você não encontrou um motivo para viver, encontre uma causa pela qual vale a pena morrer. Eu encontrei uma causa que vale a pena morrer, e essa causa é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, querido. Vamos embora. Vamos viver com intensidade, irmão. Vamos para dentro, vamos para cima. Vamos embora, vamos rasgar o peito e dizer, Jesus, eu estou aqui, eu já estou crucificado com o Senhor, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o mundo venha olhar para você e ver a glória do próprio Cristo brilhando na sua vida. Não fica deduzindo não, será que é, hein? É crente, é espírita, é umbandista, o que é, hein? É simpatizante? Não, irmão, não quero isso para mim não. É o que a palavra do Senhor falou, é sim, sim, não, não. Se você diz que é crente, então viva como crente. Se você diz que é um discípulo de Cristo, então viva como discípulo. Para com esse negócio, irmão. Que o mundo veja, que as pessoas venham olhar para você e ver a glória do Senhor refletindo através da sua vida, da sua casa, da sua família também, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dEle, aleluia.